Olá! Chegamos à 7ª e última aula da disciplina de português. E neste encontro vamos estudar os gêneros textuais. Bons estudos! Olá! Passamos o tempo todo descrevendo, narrando e argumentando em nossa vida. No entanto, quando temos que escrever, encontramos dificuldades, pois para cada uma dessas ações temos estruturas diferentes. Comecemos nossa aula com a leitura de um texto dos livros românticos. Figure-se a mais bonita criança do mundo, com um vivo, agradável e alegre semblante, com cabelos negros e anelados voando ao derredor de seu pescoço, com o fogo do céu nos olhos, com o sorrir dos anjos nos lábios, com a graça divina em toda ela, e far-se-á ainda uma ideia incompleta dessa menina. Ela estava à borda do mar e seu rosto voltado para ele. Aproximei-me devagarinho. Uma criança viva e espirituosa, quando está quieta, é porque imagina novas travessuras ou combina os meios para executar alguma a que se põe obstáculos. Eu sabia isto por experiência própria. Cheguei-me para saber em que pensava a menina. A pequena distância dela parei, porque já tinha adivinhado seu pensamento. Somente os livros românticos conseguiam essa perfeição na descrição. Conseguimos construir quase que exatamente a imagem da moreninha, os cenários, as cenas, tudo porque os grandes escritores do romantismo faziam uma descrição detalhada de tudo que fazia parte da história. Cenário, personagens, situações, emoções e personalidades de cada um dos personagens. Sabem para que usamos a descrição? Vamos às ruas para ver se as pessoas sabem o que significa descrever. Relatar alguma coisa sobre um acontecimento, sobre um passeio, sobre um monumento, sobre alguma coisa que seja importante, que tenha sido importante para ti. De descrever seria mais ou menos tu falar assim com palavras, como tu vê uma coisa, sabe? Mais ou menos isso. Descrever para mim é enumerar uma série de fatos, elementos que podem caracterizar uma determinada situação, ou determinado ambiente, determinado contexto. Descrever para mim é tentar contar nos mínimos detalhes da materialidade de determinado fato ou assunto, como eu dizia antes, com os mínimos detalhes para que essa realidade ela ganhe corpo, ganhe, vamos colocar dessa forma, ganhe materialidade mesmo e as pessoas consigam, de certa forma, enxergar essa realidade que por vezes ela é escamoteada. Descrever? Olha, descrever ao ponto de... Não seria reescrever, obviamente, mas descrever seria o fato de tu estar como se fosse um relato. Tá descrevendo alguma situação que aconteceu em algum momento, senão tu está descrevendo uma história, tu está relatando, seria mais ou menos sinônimo, assim. Descrever seria tu relatar, tu explicar melhor essa coisa, alguma coisa assim do tipo. Descrever é você utilizar de palavras para caracterizar alguma coisa. É difícil achar um conceito claro para essa ação, mas descrever é usar elementos linguísticos para construir, segundo Ulisses Infante, imagens de tudo que nos cerca, pessoas, objetos e lugares. A descrição se divide em literária e não literária. Na literária, o que vale são as impressões do autor no momento da construção da imagem.
mais do que a precisão da imagem que está sendo descrita. Na descrição não literária, há uma preocupação com a precisão da imagem descrita. Em ambas, podemos descrever objetiva ou subjetivamente. Vamos ver a seguir um exemplo que ilustra um pouco do próximo tema. Na cena que vimos, é preciso que saibamos com detalhes o local e o modo dos acontecimentos. A parte policial dos jornais brasileiros é ótimo exemplo de textos descritivos não literários. O repórter precisa passar para o leitor a real imagem do cenário, dos envolvidos, dos motivos e da forma do trágico evento. Também temos a descrição literária, que teve como exemplo o texto que abriu nossa aula. Os livros românticos nos davam a exata ideia de todo o contexto da história. As descrições mais modernas são um pouco diferentes, conforme exemplo tirado do livro das professoras Dileta da Silveira Martins e Lúbia Zuberknock, intitulado Português Instrumental, de acordo com as atuais normas da BNT. Vamos ao texto. Amanhã me pegou de pé, no banheiro, contemplando no vaso a curiosa entidade que eu havia produzido. Um objeto cilíndrico, bem formado, de cor saudável, textura fina, superfície lisa, quase acetinada. E tinha à guisa 2 olhos, 2 grãos de milho. Moacir Scliar, O Ciclo das Águas. A descrição modernista é menos detalhada do que a romântica, mas nem por isso menos rica. Encontramos textos descritivos de ambientes, por exemplo, em encartes de turismo, como segue. Em suas origens, Gramado foi o local de Encontramos textos descritivos de ambientes, por exemplo, em encartes de turismo, como o que segue. Em suas origens, Gramado foi local de repouso de tropeiros. Ao atravessar hoje o pórtico de entrada da cidade, tem-se a impressão de ingressar numa vila bávara, com construções em enxaimel, flores doces e malhas coloridas. Importante centro turístico, de influências alemãs e também italianas, Gramado conta com excelente infraestrutura para receber turistas exigentes. A natureza se mostra generosa em todo o município, com seus parques bem cuidados e floridos. O Lago Negro é alimentado por vertentes naturais e circundado por hortênsias no verão, azaleias no inverno, gigantescos álamos e cipestres. Próximo ao centro estão a Cascata dos Narcisos e a Cascata Véu de Noiva, com quedas d'água de 20 metros. Mesmo sem conhecer Gramado, a pessoa que está interessada na cidade consegue construir uma ideia de como ela é, seja pela descrição, ainda que curta. É difícil termos um texto inteiramente descritivo. Geralmente, trechos descritivos estão inseridos em textos narrativos. Narrar é contar uma história, real ou fictícia. Precisa ter necessariamente, segundo Ulisses Infante no livro Do Texto ao Texto, Curso Prático de Leitura e Redação, as seguintes partes: apresentação, complicação, clímax e desfecho. Vamos pegar a novela brasileira, maior exemplo de narração, para entendermos essas partes. Quem é você? Carolina. A gente pode bater um papo? Tô fazendo um documentário sobre os moradores de rua. Documentário? O que é isso? É uma espécie de filme
Você se incomoda se eu gravar? Eu vou aparecer na televisão? Fala aí, como é que você se chama? É Demoro. O meu nome não é assim que eles me chamam mesmo, sabe? Ó, esse aqui é a coisa de galera. Esse aqui é o Cabeça de Vento, esse aqui é o Cleiton e aquele ali é o Sandro. Esse aqui é o... A primeira semana da novela serve para que possamos conhecer os personagens, os cenários, as relações entre os personagens e o estado inicial de todas as situações das quais eles fazem parte. Quem perde a primeira semana terá problemas para compreender o desenrolar de toda a história. O mesmo acontece com os livros. Não podemos começar a ler pulando as páginas iniciais, sob pena de não entendermos o desenrolar do enredo. Passada essa primeira semana, entram em ação os vilões, pois são eles que vão transformar o estado inicial das coisas, fazendo com que a ação de fato comece a acontecer. Nas novelas brasileiras, a complicação predomina durante todo o enredo. São meses de armações dos vilões para cima dos mocinhos, sem que nada estes últimos possam fazer. O que todos esperam é o clímax, ou seja, quando todas as armações são descobertas e há um caminho para o desfecho. Vejamos um exemplo disto. Agora o papai vai comprar um picolé. Quer, filho? Um picolé? Pronto, vai brincar. Por quê? Também, tesouro. Quer também, tesouro? Eu compro. Tá bom. Ah. Dino! 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 Dino, cuidado, Dino! Ai, filho, como você tá bravo? Mamãe vai botar você no carro. Dino! Dino! Que é isso aqui? Uma bola? Isso podia ter acertado na minha criança. Desculpa, Dino, pede desculpa pra você, pede. Desculpa, machucou. Ai, mas que lindo. Ai, que belo, seu filho. Ai, como se chama? Italiano? Sim, chama. É Olavinho. Ah, mas seu filho também é uma gracinha. Como você chama? Ai, guarda aqui da bandinha. Jéssica! Conseguiu o endereço da posada. Olha, vai derreter, filho, hã? Sim! Desgraçado! Que isso? Olha o jeito que fala com meu marido. Ele é meu marido. O desfecho se dá quando tudo volta ao normal, ao ponto de equilíbrio. Todos os males praticados pelos vilões são descobertos e os fatos voltam a se acomodar. É o famoso final feliz para a maioria dos autores. É claro que sempre encontraremos autores que prefiram um final mais realista para as histórias que contam, principalmente quando é narração de fatos reais. Bom, gente, eu queria agradecer a presença de todos vocês e dizer que esse casamento demorou 8 anos para acontecer. Durante esses 8 anos, eu e Clarice tivemos que provar de alguma forma que merecíamos esse amor. E por mais difíceis que tenham sido as provas, as dificuldades pelas quais a gente passou, eu nunca, nem por um instante, deixei de acreditar que esse casamento fosse acontecer. Porque foi o amor da minha família que me apareceu como luz guia. Nunca me deixou perder as forças. Sustentou os meus passos quando não me pareceu mais possível andar. Porque foi o amor da minha filha, da minha mulher, que me manteve vivo. Vivo sempre em busca da justiça e da paz. Paz que hoje finalmente eu posso dizer que, graças a Deus, eu encontrei. Há 8 anos atrás, quando eu estava chegando nesse mesmo lugar, eu nunca poderia imaginar que eu e o Daniel fôssemos passar por tudo que passamos. Mas esse amor venceu. Venceu o mal, venceu a morte, a dor, a violência. E hoje eu tô absolutamente convencida de que essa nossa história
capaz de vencer tantas dificuldades, tantas injustiças, tantas armadilhas e problemas, de que essa nossa história foi mesmo uma prova de amor. Outro tipo de texto é o dissertativo, que tem por objetivo falar, apresentar ou, quando é dissertativo argumentativo, defender um ponto de vista. Podemos fazer tudo isso de uma forma objetiva ou subjetiva. No primeiro caso, o autor do texto tenta ser impessoal quanto ao assunto que está em pauta. Usa os verbos acompanhados de índice de indeterminação do sujeito. Embora o leitor saiba que não existe texto sem a intervenção de ideias de quem escreve, na dissertação objetiva se faz de tudo para que isso não apareça. Acredita-se que a leitura colabora definitivamente para a boa redação de um texto. Sabe-se que é somente vendo a estrutura da língua em outras situações comunicativas que se vai internalizar melhor a estrutura da mesma. Também podemos escrever esse texto de forma subjetiva. Agora não haverá mais a tentativa de se mostrar isenção, mas a pessoalidade marcada pelo uso da primeira pessoa do singular. Isso é muito comum nos artigos publicados nas revistas brasileiras. Os autores mostram o que defendem e, na grande maioria, marca com a primeira pessoa do singular o texto, a fim de mostrar que defende a ideia. Acredito que a leitura colabora definitivamente para a boa redação de um texto. Sei que é somente vendo a estrutura da língua em outras situações comunicativas que vou internalizar melhor a estrutura da mesma. Na estrutura dissertativa argumentativa, temos sempre uma tese que será defendida através de argumentos. O autor nos apresenta o que ele acredita sobre determinado assunto. Tentará nos convencer de que seu ponto de vista é o mais correto, mais adequado. Usará, então, argumentos para sustentar sua ideia. Tudo isso de acordo com uma estrutura que comporte o objetivo do texto. Infante mostra as 3 partes desse tipo de texto: introdução, desenvolvimento e conclusão, informando o que cada uma delas deve conter. Vamos começar com a introdução, usando para isso um exemplo. Os últimos acontecimentos no Haiti, Chile, Peru e alguns outros países estão levando o mundo a refletir acerca do meio ambiente. Os grandes abalos terrestres causaram destruição e morte, assim como as chuvas, os tsunamis, as secas, os raios e tantas outras manifestações furiosas da natureza. O homem, de fato culpado por tudo isso, teve atitudes pouco ecológicas no decorrer dos anos por 2 motivos: aumento populacional e falta de percepção acerca da finitude dos recursos naturais. A introdução tem todas as estruturas que conduzem o leitor a entender sobre o que está sendo escrito, atuando como um guia textual. O leitor logo percebe que se falará sobre o meio ambiente e as catástrofes que abalaram o mundo. Aponta também para os argumentos que serão desenvolvidos, uma vez que a autora afirma que o homem causou tudo isso por causa do aumento populacional e da falta de consciência dos recursos naturais. Com essas informações, já se pode saber sobre a estrutura do texto. Cada argumento será desenvolvido em parágrafos separados do desenvolvimento, uma vez que serão sustentados por exemplos e dados. Vamos mostrar apenas um argumento desenvolvido, para que não alonguemos demais a aula. No momento em que houve o grande desenvolvimento, o crescimento da humanidade, a natureza era abundante. Logo, as pessoas daquela época nunca pensaram que um dia poderia faltar água, ou que uma grande parcela das pessoas teria problemas respiratórios devido à falta de árvores para purificar o ar. A verdade é que não tínhamos consciência ecológica até o momento que nos damos conta do impacto ambiental em nossa saúde.
Por isso, se permitiu construções absurdas, como hotéis na beira da praia, construções de prédios altos demais, que acabam atrapalhando a circulação de ar e projeção de luz em muitos ambientes, matando assim várias espécies da fauna e flora. Não havia, nas cidades brasileiras, por exemplo, plano diretor. Cada um fazia o que queria, do jeito e lugar desejados. Somente com o escasseamento dos recursos naturais paramos para ver como reverteríamos o quadro ou, pelo menos, poderíamos abrandar esse caos natural criado por nós mesmos. Pensar ecologicamente é uma postura de gerações que tem a consciência de que muito mais perderá o homem do que a natureza com toda essa destruição. Neste parágrafo que li, a autora desenvolve o argumento que fala a respeito da falta de consciência do homem acerca da finitude dos recursos naturais. Mostra que a abundância dos recursos na época em que se fez grandes destruições, a falta de plano diretor nas cidades, a necessidade de acomodar todos e a necessidade de conforto levou a finitudes que, hoje, são consideradas absurdas. Alguns exemplos destas foram dados como construções de prédios altos, hotéis na beira da praia, entre outros. Claro que há outro parágrafo desenvolvendo a questão do aumento populacional e a soma dos dois conduz à conclusão, que sempre é uma reflexão ou uma solução para o assunto. A única solução para um mundo menos catastrófico é pensar numa ocupação sustentável. Muitas empresas já estão investindo nessa ideia, pois tentam devolver para a natureza o que dela tiram para a matéria-prima. Precisamos, porém, saber que somente isso não basta. Todo cidadão tem que pensar no seu desenvolvimento sustentável, para que o planeta possa conviver com aquele sem uma relação de benefício para ambas as partes. Dessa forma, o futuro terá uma natureza mais mãe e menos madrasta, o que possibilitará muitos séculos de existência de nossa raça. Por fim, a autora mostra que a solução está em uma postura sustentável, tanto por parte das empresas quanto dos cidadãos. Os textos dissertativos são os que mais predominam nos processos comunicativos, pois se encontram em vários meios de comunicação e na nossa própria fala. Saber sobre esses gêneros ajuda o falante a ter um processo comunicativo mais eficaz, tendo em vista que usará todos eles de acordo com os objetivos. Para encerrar a nossa aula, vamos assistir a uma conversa com o professor Ângelo Caputo, da Universidade Luterana do Brasil, organizador do livro Teorias do Texto, sobre gêneros textuais. Olá pessoal, estou aqui com o professor Ângelo Caputo, esse professor maravilhoso, da área da linguística, língua portuguesa, e nós vamos conversar um pouco sobre o assunto da nossa aula, que foi, então, gêneros textuais. Ângelo, vamos falar para os nossos alunos, para os nossos ouvintes dessa aula, que às vezes nem sempre são todos alunos, as famílias acabam acompanhando em casa também, sobre a importância de saber escrever bem um texto descritivo, um texto narrativo e um texto dissertativo. O que nós podemos dizer para eles? Descrever ajuda em quê numa profissão? A descrição, ela está permanentemente no nosso cotidiano. Você percebe que a criança, por exemplo, quando ela vai narrar um fato, porque os gêneros aqui eles ficam mesclados. E quando ela narra um fato, a sua principal preocupação é a descrição. Ela precisa descrever os personagens, ela precisa descrever o ambiente, ela precisa descrever o tempo e também precisa descrever o fato. Nós também, como adultos, temos por hábito, sempre antes de apresentar um fato, utilizarmos a descrição como pano de fundo da nossa narrativa. Então, a descrição é um gênero na redação, na prática da escrita,
que está presente no nosso dia a dia, em todos os momentos, em todas as situações. Não é fácil descrever, porque na verdade nós usamos elementos linguísticos para formar imagens no outro. E como eu comentei na aula, que não existe assim um texto puramente descritivo, ele sempre vai estar inserido no texto narrativo, no texto dissertativo. E narrar também faz parte do nosso cotidiano. Com certeza, porque nós somos contadores de história em potencial. Nós, desde que começamos a falar, nós já queremos narrar alguma coisa. Nós já queremos contar alguma coisa para alguém. E é lógico que essa mescla de gêneros é difícil separar, principalmente se tu pensar em termos de oralidade. Na oralidade, principalmente, nós nos valemos de todos os recursos linguísticos e extralinguísticos para passar, fazer a nossa comunicação, transmitir a nossa mensagem. Na narração, a descrição serve como apoio, porque o ambiente precisa ser descrito, eu preciso centrar o meu ouvinte ou o meu leitor, localizá-lo no tempo e no espaço. E essa localização de tempo e espaço só é possível através da descrição. E na dissertação, como é que nós poderíamos usar a descrição e a narração? Olha, na dissertação, como é um texto já mais argumentativo, a localização também é essencial. É lógico que sempre que eu vou argumentar sobre um determinado fato, esse fato tem um lugar, um local onde ele ocorreu. Ele tem um momento onde ele ocorreu. E esses detalhes que são considerados extralinguísticos, porque a linguagem não tem todos os recursos necessários para a transmissão da mensagem, então eu busco na própria textualidade, no próprio ambiente, né, esses elementos que vão reforçar a ideia, onde o fato, vão localizá-lo, vamos dizer, vai contextualizar o fato dentro da situação. Por isso que quando eu estou usando a dissertação, muitas vezes eu tenho que lançar mão da descrição e da narração, propriamente dita. Por que falar é tão fácil e escrever para todo mundo é tão difícil? Já pensou, vamos escrever um texto dissertativo, os alunos quase choram. Por que será essa dificuldade, né, Ângelo? Aí o que eu costumo colocar para os meus alunos em sala de aula é aquela teoria que nós encontramos em livros de linguísticas, principalmente da Fávero, Koch, que eles colocam que a fala, ela não obedece a um planejamento. Não há planejamento para a fala. A fala é espontânea. A fala é natural. Então, quando estou conversando contigo, tu me dá a minha vez, me dá o mote, e eu vou discursar em cima daquilo que tu estás me provocando no meu discurso. Então, eu não tenho essa preocupação com planejamento. Só o fato de não pensar em planejamento me dá muito mais liberdade para a organização do meu discurso. Agora, se você pensar em termos de escrita, o que ocorre? Antes de você fazer a sua escrita, antes de fazer a sua produção, primeiro você tem que ler. Você tem que ter um conhecimento prévio. Você tem que ter conhecimento de mundo. Você tem que saber para quem escreve. Então você vê, é primeiro uma pesquisa, você vai trabalhar buscando elementos que possam favorecer a sua produção textual. Depois de reconhecida esta situação, você tem que fazer todo um planejamento. Na fala, por exemplo, eu não penso, agora a introdução, desenvolvimento, conclusão, eu tenho que ter um tópico frasal para o assunto que eu vou abordar. Não, já na produção escrita é diferente. Não tem articuladores, não tem articuladores, não tem anáforas, ou catáforas. Né? Eu não estou pensando nos elementos endofóricos e exofóricos que fazem parte da constituição do texto. Na fala não tem isso, porque na fala eu tenho a repetição. A repetição é o meu articulador no meu texto falado. Né? E repetir na fala não é feio. Não, antes pelo contrário. Antes pelo contrário, ajuda. Mas na escrita, não. Vocês viram quantos termos o professor usou só para judiar, elementos anáforas, catáforas. Olha só, mas é bom começar, quem está no mundo acadêmico, a se familiarizar com esses termos, porque vão fazer parte. E hoje, por exemplo, em concursos públicos, se percebe no enunciado de questões a presença já das palavras anáforas, catáforas, referente, né? São termos que antigamente não se usavam. Hoje, por exemplo, numa prova de concurso não se fala tanto em conjunção. Se fala sim, nexo textual, articulador, conector. Você não ouve mais aquelas expressões que lá no meu tempo de jovem, quando eu me preparava para concurso, eu ouvia. Hoje não. A linguagem é outra, o vocabulário é outro. Tudo
isso todo mundo tem que se conscientizar. Existe um ensino da língua, uma gramática mais contextualizada. Eu também dou aula em cursos para concursos e vejo isso, a mudança na prova do concurso. Agora não se usa mais texto, somente textos dissertativos. Numa das provas agora deste ano, usaram uma piada, usaram um folheto da Anvisa. A própria linguagem midiática, né, está na prova, agora nessas provas de concurso, ou nos próprios vestibulares, né? Porque querem a língua em uso, testar. Sim, lógico. Se o falante nativo sabe usar a língua. E na realidade, Vanessa, me parece que a linguagem, ela está evoluindo muito rápido. Porque ela, como organismo vivo, é natural que ela evolua, que ela se modifique, que ela se transforme. A questão das variações. Mas, ultimamente, com o desenvolvimento tecnológico, essas variações estão bem mais aceleradas. E o uso de quadrinhos, de tiras, da linguagem midiática, ela está presente. Charge, a própria linguagem, o internetês, né? Isso aí está muito presente na realização de situações de escrita. Muito obrigada, meu querido amigo e colega Ângelo Caputo, pela aula. Nessa não foi nem uma conversa, foi uma aula que nós tivemos com o professor Ângelo, encerrando então o conteúdo 7 da nossa aula 7. Utilizamos nesta aula, entre outras obras, um livro de Ulisses Infante, intitulado Do Texto ao Texto, curso prático de leitura e redação. Nele, o autor trabalha cada um dos gêneros, dando enfoque ao conceito e estrutura. Traz variados exemplos de cada um dos textos, bem como propõe elaboração de redações. É um livro que não deve faltar na biblioteca de um falante nativo que escreve bastante. Outra obra recomendada é Como Ordenar as Ideias, de Edivaldo Boaventura. Boaventura, num livro com poucas, mas eficientes páginas, mostra para o falante como escrever bem um texto dissertativo. Dá o passo a passo da construção de cada parte textual, ajudando o falante a elaborar um texto coesivo, coerente, com boa sustentação dos argumentos. Vale a pena conferir. Ter consciência acerca de nossos gêneros textuais nos ajuda a entender melhor e a sermos entendidos. Descrever de forma objetiva ou subjetiva, literária ou não literária, com o objetivo de construir imagens para o meu receptor, fará com que possamos compartilhar cenários, pessoas, situações que fazem parte de nossa fala. Narrar uma história de forma envolvente, mostrando os personagens, situações, cenários, proporcionará aos interlocutores o compartilhamento de muitas situações. Isso sem falar que usamos a narração em textos que estão presentes no ambiente profissional, como um relatório, por exemplo. Também ler livros narrativos com esse conhecimento fará com que a história seja entendida com mais facilidade. Narramos o tempo inteiro em nossas rotinas, apenas não tínhamos consciência dessa estrutura, o que tentamos ensinar nesta aula. Por fim, o texto dissertativo, presente em quase todos os processos comunicativos, é importante para quem quer apresentar uma ideia ou defendê-la. Para isso, temos que introduzir, desenvolver e concluí-la para nosso receptor, apontando nossa tese e argumentos. Com o conhecimento de todos esses textos, teremos nossas vidas facilitadas. Ficamos por aqui. Obrigada por sua atenção e bons estudos!